Você ouve a partir de agora Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Olá, sejam muito bem-vindos ao Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó. Eu sou a Débora Mocelin e hoje vou conduzir um bate-papo bem interessante sobre direito de trânsito, com duas pessoas sensacionais que trabalham e vivem isso no seu dia a dia. Desde já, convido você, ouvinte, a compartilhar nosso podcast com seus amigos e nos seguir nas redes sociais, @JCI_CastChape. Para falarmos um pouquinho sobre direito de trânsito, estamos aqui com os advogados e companheiros da JCI, Monalisa Casagrande e Cirano Scopel Piscinini. Sejam muito bem-vindos ao Cast Chape e aproveito para agradecer por terem aceitado esse desafio comigo. Eu que agradeço esse convite, vai ser muito legal estar falando aqui um pouco sobre o que é o nosso dia a dia, o que é a nossa rotina e contribuir com o pessoal que tenha dúvidas na área. Eu também agradeço muito, é muito legal a gente poder conversar sobre direito de trânsito e muito obrigado pelo convite e é uma honra estar presente. Nós agradecemos. Também eu cito a presença do nosso companheiro Gabriel Agostini, que vai ajudar na entrevista. Eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês, de onde vieram e por que escolheram ser advogados. Eu começo? Pode começar. Então, a escolha da advocacia começou lá, com 16 anos, eu fui trabalhar em um cartório e eu me apaixonei por aquelas burocracias, sabe? Aquelas palavras difíceis. Eu lembro que no final das certidões sempre estava escrito: o referido é verdade e dou fé. Eu achava isso tão lindo, eu queria saber, entender o que aquilo significava, né? E ali eu decidi que queria fazer direito. Mas a decisão de trabalhar com direito de trânsito, na verdade, foi... Eu brinco às vezes que eu acho que foi o direito de trânsito que me escolheu, porque as coisas aconteceram, não foi bem uma escolha minha. Eu estava em um lugar, eu estava numa autoescola, né, que eu trabalhava lá, e eu comecei a sentir essa necessidade, começou a surgir pessoas lá com dúvidas, com problemas assim, e não tinha pessoas para resolver, né? E aí que começou, então deixa eu ver esse negócio aqui. E por que não seguir nessa área, e né? aí me apaixonei, né? Na verdade, sempre gostei de coisas relacionadas a carros, veículos e tal. Legal. E aí uni paixão com um talento, sei lá, que a gente vai desenvolvendo, né? Isso aí. Então, Débora, eu comecei com 17 anos a fazer a faculdade de Direito em Chapecó e sempre gostei. E tanto que na minha monografia eu fiz sobre as contradições da Lei 11.705. Isso aí faz um bom tempo atrás. E era sobre o bafômetro, sobre o etilômetro. Quando ele veio, ele era muito novo ainda. Estava começando a lei seca na época. Então, desde aquela época eu já gostava de direito de trânsito. Eu já via uma área que eu poderia estar atuando. Então, eu sempre quis fazer parte do direito como advogado. No começo, eu estudei para alguns outros concursos, mas vi que não era o que eu queria e decidi praticar, né? Ser advogado. E foi isso, né? Daí eu me enquadrei aqui na área de direito de trânsito. Até no começo fiz algumas outras áreas, mas vi que também não era o que eu queria e realmente gosto dessa área e gosto de atuar. Vocês atuam nessa área há quanto tempo? Eu atuo nessa área há uns 9 anos. Eu sou advogado há quase 12 anos. Eu sou uma jovem advogada. Estou ainda faz o quê? Uns 3 anos só que eu tô advogando. Legal. E desde o início sempre trabalhei só nessa área. Nunca peguei demandas de outra área, de outro nicho. Uma área tão importante que estão o tempo inteiro nos defendendo. Para contextualizar e explicar para mim, que não sei muito sobre o assunto, e para os nossos ouvintes que estão interessados no tema, o que seria direito de trânsito e qual o papel do advogado nisso? Bom, então, o direito de trânsito, pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele é um conjunto de normas, de resoluções que fundamentam os veículos automotores e os pedestres e os animais numa via pública. Seria essa a definição. É bem complexo, né? É complexo. Abrange muitas coisas. Abrange bastante coisa. E o papel do advogado, Monalisa? O
papel do advogado, ele vai de encontro a defender os interesses da população, dos condutores, né? Uhum. Até existem algumas áreas do direito que a gente tem algumas certas dificuldades. Por exemplo, fazer um paralelo com o direito penal, né? Às vezes o advogado que trabalha com direito penal, ele sofre de alguns preconceitos, assim, defende criminoso. E nós que trabalhamos com direito de trânsito, por vezes envolve crimes de trânsito, questões assim, né? E às vezes as pessoas podem ter essa percepção, mas na verdade não é isso. Não é defender, por exemplo, que a pessoa possa dirigir embriagada. Uhum. Não é isso. É defender os direitos daquela pessoa, porque todo o processo, ele tem algumas regras, tem alguns requisitos. Desde uma abordagem policial, tem algumas coisas que precisam ser observadas para que aquela abordagem seja válida. Uhum. Então, o nosso papel é, na verdade, fazer com que a legislação seja cumprida, né? Uhum. Representando os interesses dos motoristas. Ah, interessante. E quando falamos nas principais infrações de trânsito no Brasil, quais seriam e qual o tipo de infração que vocês mais atendem? Então, eu acredito que as infrações mais comuns de trânsito são excesso de velocidade, até 20%, é a mais comum. Também tem de 20% a 50% e acima de 50%, mas as mais comuns são até 20%. Estacionamento rotativo também tem bastante. E avançar o sinal vermelho. Eu acredito que são as que mais tem e as mais comuns no dia a dia. Entendi. Desculpa. Aproveitando que você falou da questão do limite de velocidade, das infrações relacionadas a isso, quais que são as tolerânciazinhas que nós temos? Tipo, a lombada eletrônica de 40 por hora. A gente passou um pouquinho a mais. O quanto pouquinho a mais que a gente pode passar nesses casos? Então, pela normativa seria até 10%. Mas é radar para radar. Tem alguns radares que você passa 10%, até 10% e eles autuam. Tem uns que não. Então tem que verificar se eles estão aferidos, se eles não estão. É aí que a gente entra. E tem como recorrer nesses casos? Tem como recorrer, sim. Ah, legal. Como que vocês recorrem nessas horas? Vocês exigem, digamos, um certificado de calibração do radar para atestar que ele está certo ou existem outras formas? Excelente pergunta. Eu acredito que o primeiro ponto é analisar o auto de infração. A gente verifica se o auto de infração ele é legal. Então, a gente verifica se ele tem os pressupostos jurídicos, pressupostos de legalidade. Como, por exemplo, se tem os dados do medidor de velocidade, se ele apresenta a foto da placa do veículo, se ele tem junto um estudo técnico que viabiliza a colocação dele na via. E também tem outros argumentos que a gente possa utilizar e que a gente utiliza para dar guarida ao condutor. Essas infrações de velocidade é interessante porque, assim, os radares, eles não podem ser colocados simplesmente de forma aleatória, né? Precisa ter uma motivação, precisa ter uma causa para aquilo. Evitar acidentes, porque é uma zona de risco. Geralmente é porque é uma Exato. zona de risco, que tem atropelamento, que tem muita batida, por exemplo, um cruzamento, alguma coisa assim. Então, isso muitas vezes fundamenta a colocação do estudo técnico. E também a gente tem que partir da seguinte ideia. Nenhum radar deveria ficar para sempre em algum lugar. Ele deveria ficar lá por um tempo, até que se cultive uma nova cultura na população ali, por exemplo, de reduzir velocidade naquele trecho. E depois ser removido. Não deveria ser uma coisa definitiva. Não é o que acontece. E não é o que Não acontece. é o que acontece. Isso vale para radares móveis também. Os radares móveis também são em trechos que tem trechos problemáticos, né? Que acaba tendo uma fiscalização com um radar móvel, eventualmente. Também vai ter que existir o estudo, teoricamente. Do radar móvel, acho que não tem estudo técnico, né? É só o... Então, o radar móvel, ele mudou algumas colocações dele para validade dele. Tinha muito antes que ele estava escondido. Ele não tinha visibilidade. Então, o condutor estava dirigindo e não sabia que tinha um radar ali. Ele vai servir unicamente para punir essa pessoa e não educar, né? Hoje, se vocês observarem bem, você vê que o radar móvel ele está visível. Ele tem que estar visível. Disso eu não sabia. Então, essa regra faz uns 2 anos que mudou, 2, 3 anos. Mais ou menos isso. Isso ajudou bastante.
Ajudou bastante. Do radar móvel tem algumas regrinhas, por exemplo, não pode ser feita uma fiscalização com o radar móvel em vias que tenham velocidade inferior a 40 km por hora. Tem algumas regras assim. Então, por isso que a gente não vê, por exemplo, a polícia com o secadorzinho de cabelo, que a gente fala, no centro de uma cidade. Porque normalmente o centro da cidade, por ser um local mais movimentado, tem um limite de velocidade menor. Geralmente é 40, né? Então, por isso que a gente não vê, por exemplo, esse tipo de fiscalização na cidade. A gente vê mais em rodovias. E sobre as infrações, existe algum relatório das infrações que são cometidas com mais facilidade? Sim, tem. Esse relatório, ele consta no Detran. Para ter acesso, é possível entrar no Detran e no setor de transparência e estatísticas, e lá vai ter o relatório das infrações, números, frota. É possível ter esses dados. É possível filtrar até por cidade. Cada cidade, às vezes, tem uma infração que é mais comum, né? E, inclusive, se a gente pegar a nível de estado, né? Santa Catarina. A Chapecó está em 5º lugar. Em 5º lugar. Na cidade onde a população mais comete infrações de trânsito. Qual que é a principal? Qual que é a principal? Em primeiro lugar, Florianópolis. Seguida de Balneário Camboriú. Criciúma em terceiro. E quais que seriam essas infrações que são mais cometidas aqui ou nas outras cidades? As mais comuns costumam ser, como acho que o Dr. Cirano também citou antes, essas que são menos graves, assim. Por exemplo, velocidade até 20%. Não usar só cinto. Um pouquinho. Não usar cinto, mexer no celular. IPVA. Licenciamento atrasado, estacionamento rotativo. É o que acaba acumulando mais volume, né? Mas, na maioria, assim, a gente pega no escritório casos mais complexos, né? Por exemplo, uma lei seca, um crime de embriaguez, uma manobra perigosa, um crime de racha, alguma coisa assim, né? Excesso de velocidade acima de 50%. Por que essas infrações aparecem mais para nós? Porque elas têm uma penalidade mais severa. Até acredito que depois a gente vai talvez se aprofundar um pouco nisso, né? Acaba tendo um valor de multa mais elevado e muitas vezes acaba tendo uma suspensão da CNH. Então, não é só aquela multinha de R$200. Tem casos que a multa chega a quase 3 mil, como é, por exemplo, o caso de você recusar um teste de bafômetro. É 2.934,70 o valor da multa, além de suspensão de 12 meses. Caso você aceitar e estiver embriagado, o valor da multa é maior. O valor da multa é o mesmo, mas o risco de você fazer o teste, se você bebeu, por exemplo... Pelo nível de embriaguez, né? É pela quantidade de álcool, porque se tiver uma quantidade elevada, acima de 0,30, por exemplo, você vai estar respondendo não só a um processo administrativo, mas também a um processo criminal. Você já pode ir preso. Pode ir preso em flagrante. Lembrando que se beber, não te dirige. Exatamente. Exatamente. Então, como funcionam as penalidades e multas por infrações de trânsito? Comente um pouquinho sobre as pontuações na carteira e a gravidade das infrações. Então, Débora, ela se divide em 4 modalidades. Infrações leves, que são de 3 pontos. Infrações médias, de 4 pontos. Infrações graves, de 5 pontos. E infrações gravíssimas, de 7 pontos. São essas 4 categorias. Qualquer outra pergunta? Para comentar um pouquinho sobre as pontuações e as gravidades das infrações. A gravíssima, ela tem algumas mudanças. Por exemplo, questão de valores. Hoje o valor dela seria 293,95 centavos. Gravíssima. Mas ela altera. Por exemplo, se for passar em sinal vermelho, ela é esse valor. Mas excesso de velocidade acima de 50%, que é uma infração suspensiva, Isso que eu ia perguntar depois. ela multiplica por 3. Então, ela vai aumentando. Tu já perde. Então, tem algumas infrações que elas aumentam. Tem infrações que são R$6.000. Tem infrações que são mais altas também. Tem situações Independente da gravidade, então. Essa natureza das infrações que vai de leve a gravíssima, ela funciona... A gente pode fazer uma analogia com um termômetro, assim. Por exemplo, medir uma febre, né? Quanto maior o risco que você está expondo à vida, maior a tendência a ser gravíssima. A dificuldade das pessoas, às vezes, é compreender se aquela infração ela é leve, ela é grave, ela é o quê. E elas podem fazer esse tipo de reflexão, né? Quem eu estou expondo nessa minha conduta? Por exemplo, dirigir sem cinto de segurança, que é uma infração muito comum. Quem que você expõe quando você está sem cinto? Você expõe a você mesmo e as pessoas que estão dentro do veículo. Então, é uma infração grave. Agora, por exemplo, dirigir embriagado.
você está expondo quem está no veículo, quem está vindo no sentido contrário, pedestres, por isso que acaba agravando. E as infrações gravíssimas, elas têm muitas particularidades, porque de acordo com esse nível de gravidade, ela vai ter fatores multiplicadores na multa, que às vezes é vezes 3, vezes 5, vezes 10. Tem até vezes 20. Tem até vezes 20. E o tempo de suspensão também, né? Sim. Algumas situações, infrações que suspendem a CNH, às vezes vai ser por menos tempo, às vezes por 12 meses. Por exemplo, infração de velocidade suspende um tempo um pouco menor do que infração de embriaguez, né? Quais seriam essas infrações que suspende a carteira? Então, as mais comuns são excesso de velocidade acima de 50%, que ela é de 2 a 8 meses. Recusa ao teste de etilômetro, que ela é de 1 ano, ela é o artigo 165A. Embriaguez ao volante, que daí já é 165, também é 1 ano. Manobras perigosas, é o artigo 175. Forçar a ultrapassagem, a gente vê uma infração que é o 235, que é muito normal, que é passar em faixa dupla. Esta é um pouco diferente. Ela é passar em faixa dupla na iminência de um outro veículo na contramão. Então, ela está causando um potencial acidente. Essa é suspensiva. Ela é R$3.000 e uma suspensão alta também. Dirigir sem capacete nas motocicletas, infração pelo 244. Então, essas são as mais comuns. Entendi. Tá, se eu recebi uma multa, o que eu faço agora? Como que eu posso proceder? Quais seriam os meus direitos? E como que funciona esse processo? Essa parte é uma das mensagens mais comuns que a gente recebe, né? A pessoa chama ali no WhatsApp, levei uma multa. Aí você pede... O que eu faço agora? Você recebeu a notificação, me manda uma foto, né? Deixa eu olhar. E 90% das vezes não é uma multa, ainda. As pessoas têm é popular, assim, dizer receber uma multa, né? Mas a primeira etapa do processo não é essa. A primeira etapa funciona assim. Quando você é autuado, né? Que, por exemplo, o guarda municipal, a polícia militar, sei lá, te viu cometendo uma infração. Eles vão lavrar um auto. E aí, depois, vai ser emitida uma notificação para o endereço do proprietário. E nessa notificação, ele vai ter um prazo para fazer uma defesa prévia. Se é uma situação, por exemplo, em que não teve uma abordagem, né? O policial só viu lá, anotou a placa. Vai ter um prazo para indicar um condutor, né? E costuma ser, esse prazo é de 30 dias, que você pode optar. Você, proprietário, quero fazer a minha defesa ou quero indicar um condutor. A próxima etapa depois disso, supondo que a pessoa, por exemplo, não recorreu, né? Recebi, beleza, deixa aqui, esqueceu. Vai esgotar aquele prazo que ela tem de defesa, ela não exerceu, o órgão de trânsito vai enviar a segunda notificação, que é chamada notificação de penalidade. Essa sim é a multa. Ela, inclusive, vem em formato de boleto já. Que é com a barra de pagamento embaixo, com o valor. Código de barras e com uma data de vencimento, né? Como todo boleto tem. Essa tem que se defender. E agora a gente teve uma atualização desse processo. A gente recebe pelo aplicativo. Tem essa possibilidade de receber pelo aplicativo. Sim. É o sistema Também de notificação tem. eletrônica. É o SNE. Eu recebi há algum tempo que eu percebi que tinha um campo diferente lá, que eu podia ganhar um desconto se eu aceitasse a multa. Como é que funciona isso? Então, essa etapa que você recebe a multa, seja uma notificação eletrônica ou uma notificação postal, aquela data de vencimento que tem naquele boleto é a tua data limite para você pagar sem juros, pagar com desconto ou recorrer. Que ali tem outro prazo. Às vezes as pessoas não sabem disso, né? Ali começa o prazo para você recorrer em primeira instância, que seria recurso para JARI, que é uma junta, né? E essa questão do desconto, às vezes, confunde muitas pessoas, né? 40%, parece muito atrativo, né? Aí você vai lá, paga com 40%. O que significa pagar com 40%? Você está abrindo mão do teu direito de defesa e você está reconhecendo a culpa por aquela infração. Isso mesmo. E lembrando o seguinte... Muitas vezes. Lembrando o seguinte, que o pagamento da multa não significa que não vai vir uma suspensão depois, que não vai ser instaurada. Isso, tem muitos clientes que pensam, mas eu paguei.
por Uma que que coisa não veio? anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Até porque a multa, ela é uma parte da pena. Uhum. Toda infração, ela tem uma penalidade. E geralmente a penalidade é multa e alguma outra coisa, né? Essas infrações que são mais graves, né? Que são gravíssimas. Por exemplo, lei seca. A gente fala muito de lei seca, que é uma das mais comuns, né? Uhum. Tá lá, multa e suspensão por 12 meses. A pessoa não tem esse conhecimento, né, sobre a legislação. Às vezes ela acha, pagou a multa, morreu aqui. Às vezes não sabe que tem uma consequência ali, um processo um pouco maior, mais complexo depois. Uhum. E existe o acúmulo dessas multas que, num prazo de até 5 anos, você pode passar os pontos e perder a carteira. Tem o caso de suspensão por excesso de pontos, né? Tem duas situações que suspendem a CNH. Ou é uma única infração. Uhum. Que são as suspensiva, autossuspensivas, que esse é Isso. o nome delas, Uhum. Isso. Ou uma somatória de pontos. que teve mudança na legislação. É isso que eu ia Que tem perguntar. na legislação. Para vocês terem uma ideia, que é o que também às vezes gera confusão. Se você tomou uma multa de lei seca, ela é 7 pontos. Mas esses 7 pontos, eles não vão ser somados para uma suspensão por pontos. Porque Ela aquela é- infração já suspende. Se ela for somar para suspender por pontos, você vai estar sendo punido 2 vezes pela mesma situação. Uhum. Então, nos processos de suspensão por pontos, não tem nenhuma infração suspensiva dentro. São Até porque só- você já perdeu. Exatamente, porque você já Uhum. perde só com É. aquela, né? E nas regras de pontos, funciona da seguinte forma. Influencia muito a quantidade de infrações gravíssimas. Uhum. No passado, Exato. até 2020, era... Que teve a mudança em 2021. É. Então, até 2020 era Era 20 pontos 20 fixos. pontos fixos. Não Qual é a importa pontuação se era agora? tudo Agora é gravíssimo. 40 pontos. 40 pontos. Agora é Mas 40 pontos, desde Tem que... regras, tem exceções. Porém. Então, hoje é 40 pontos, mas se você tem uma infração gravíssima é 30, 2 ou mais é 20. E lembrando que motoristas profissionais não altera, é 40. Uhum. Você pode ter infrações gravíssimas que continua sendo 40. Isso é Muito muito legal. bom. Sim. Isso É muito pro bom. motorista profissional, sim, que ele As usa multinhas Uhum. mais comuns são sempre de você não ver um radarzinho de 40, passar um pouquinho mais. Então, essas daí agora tem um limite maior, né? Isso aí. Isso aí. Tem alguns benefícios que os motoristas profissionais às vezes não sabem. Primeiro é essa questão dos 40 pontos, né? Que eles, Uhum. eles podem chegar até 39. Com 40, eles têm uma suspensão. Não importa quantas gravíssimas tem. E também tem uma situação que foi criada para ajudar eles. Afinal, o motorista profissional ele precisa da CNH para trabalhar. Curso de Né? reciclagem. É o Uhum. sustento dele. Tem a possibilidade hoje de fazer o curso de reciclagem preventivo, né? A Exato. partir de 30 pontos, o motorista pode se cadastrar para fazer uma reciclagem preventiva. Já e aí, evita de esses perder. 30 pontos, tipo, como se eles desaparecessem, assim, e não é instaurado nenhum processo de suspensão. Olha que interessante. E esse processo vale para as regras que existiam antes de ampliar a quantidade de pontos? Não. Ela veio agora, com as mudanças. É só, então, você só pode fazer essa reciclagem depois que mudou a regra, então. Para Isso os aí. pontos Sim. que você tirou. Por depois. excesso de pontuação. Isso. Uhum. Não anula a possibilidade de você, por exemplo, discutir isso judicialmente, né? Uhum. Mas vai do entendimento do juiz, né? Uhum. Tem situações que a pessoa às vezes pode ingressar com uma ação judicial, pedir a aplicação da lei mais benéfica. Isso. Mas é bem complexo, né? Se você começar a abrir muitas exceções, acaba que você perde ali a questão da segurança jurídica, né? Uhum. Então, não dá pra dizer assim, não dá pra fazer. Tá, e hoje em dia a gente tem várias tecnologias que são utilizadas para fiscalização. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre elas? Sim, toda hora tá vindo novas tecnologias. A gente pode ver hoje que tem autuações remotas através de drones. Uhum. Também tem os medidores de velocidade com alguns sistemas de captação diferente. Os próprios etilômetros, eles também estão diferentes. Eles têm um pré-etilômetro hoje em dia, que ele não é válido para a questão de legalidade, mas ele pode ajudar a verificar se tem uma certa... Direcionar a pessoa, fazer uma Fazer uma triagem. Isso mesmo, faz uma triagem, Uhum. exatamente. Então, tá todo dia vindo novas tecnologias. Isso às vezes revolta um pouco a população, né? Por exemplo, no caso do drone, começou a ser usado bastante em rodovias federais. Sim. A PRF vem adotando bastante isso. Principalmente no litoral, aqui em Santa Catarina, Uhum. na época do veraneio. Então,
Só que o drone ele não consegue multar por excesso de velocidade. Exatamente. Ele fiscaliza a conduta do E ele é mais utilizado, por exemplo, para verificar pessoas ultrapassando em local proibido, coisas desse tipo. E aí tem algumas regras, né? O condutor, ele precisa saber que ele está vulnerável a algum tipo de fiscalização. Então, para poder ter fiscalização por drones, precisa ter uma placa de trânsito informando que naquele trecho tem fiscalização por vídeo monitoramento ou fiscalização por drones. Tem que ter uma sinalização. Eles não podem simplesmente fazer uma fiscalização por drone em um local onde a população não está ciente disso. A mesma regra vale para radares, né? Radar fixo tem que ter uma placa avisando atenção, fiscalização eletrônica. E aí, junto com o radar, tem que ter outra placa com a velocidade. Você está sendo filmado. Não quer dizer que sempre cumpra, né? Que sempre terá assim, que sempre será assim. Deveria ser. Deveria ser. Aí que a gente entra. Então, se não tiver a placa e eu tomar uma multa, eu posso recorrer. As chances de a gente anular essa infração que você cometeu são maiores. Você pode recorrer sempre. Não quer dizer que vai ganhar. Exatamente. Contem pra nós um pouquinho sobre o caso mais difícil que vocês atenderam, ou talvez até o mais curioso. Então, eu já tive alguns casos que foram bem curiosos, também já tive alguns casos difíceis. Teve um, inclusive, que foi um caso que foi bem complexo, que foi um acidente de trânsito com lesões corporais gravíssimas e teve envolvidos que ficaram mais de 6 meses impossibilitados de caminhar. Então, esse foi um caso bem, bem complexo, demorou bastante tempo e até a gente conseguir ter um desfecho positivo para o caso. E também já teve outros casos de vários veículos. Engavetamento. Isso mesmo, com 8, 9 veículos. Então, são casos bem interessantes. Quem bate atrás está sempre errado, mas nem sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Então, esse foi um caso. Justamente foi um caso. Que o meu cliente, ele estava no meio e ele foi arremessado no da frente. Então, o da frente entrou contra ele. Entrou com errado, essa regra dizendo que quem bate atrás está errado. Nem sempre é assim. Neste caso, ele foi arremessado, ele virou um projétil. Então, tem algumas exceções. E nesses casos, o que está lá atrás é o culpado. Quase sempre sim. Quase sempre sim. Normalmente, a gente deixa essas questões para o seguro resolver. A gente liga para o nosso corretorzinho lá, ele corre atrás de tudo. Mas, se você não tem um seguro, como você faz para autuar esse cara, para passar a responsabilidade para ele pagar a conta? Entrar judicialmente. Aí você tem que acionar um advogado. Exato. Temos 2. Para acionar esse cara. Você pega, batendo uma foto da placa dele é o suficiente ou você precisa pegar mais informações? Melhor pecar pelo excesso, né? Vídeo, filmagem, boletim de ocorrência, nome do pai, da mãe, nome do cachorro. Foto do documento, se o cara fornecer, né? Nem sempre. Por isso da pergunta, porque talvez... Levantamento fotográfico sempre. Quando houver uma conversa e tiver um acordo, é fácil conseguir as informações, mas talvez a pessoa fuja. Mas tem muitos casos que é o seguinte, quando há um acidente de trânsito, há um pré-acordo, mas depois... Não há mais. Na hora, para não ter... para não vir a polícia, não vir levantamento, tem um pré-acordo. Mas após isso, alguns envolvidos no acidente pensam, não vou acertar nada. Deixa assim, cada um paga o seu. Você tocou num ponto bom e eu tenho uma dúvida aqui. Houve um acidente leve de trânsito. Um carro bateu no outro. Você deixa o seu carro parado lá no meio da pista, trancando o trânsito para chamar a polícia, ou vocês retiram o carro, negociam, chamam a polícia depois para não atrapalhar as outras pessoas? Teoricamente, tem que tirar o veículo, tá? Se ele não tem grande monta, tira o veículo, porque isso vai interromper o tráfego e pode causar outros acidentes também. Então, mas não é passível de multa se a pessoa não tirar. Só uma encostadinha, pararam lá. Se está acarretando que pode acarretar outros acidentes, pode ser passível de multa, sim. É bom toda Chapecó ouvir isso. Qualquer encostadinha, o pessoal liga o alerta, para e tranca todo o trânsito aqui. Sim. E daí gera condicionamento.
é complicado, assim. Principalmente na chuva, né? Sim. Chuva já... Eu gostaria que vocês deixassem dicas para os ouvintes do que seria importante enfatizar sobre esse assunto tão relevante. Doutora? Eu quero aproveitar para contar um caso, tá? Diga! Já que a gente tava falando de história. Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que foi o meu primeiro caso, que é bem interessante. Quando eu trabalhava numa autoescola, eu era secretária. E aí vinha um senhor lá fazer o curso de reciclagem todo sábado de manhã. Essa história é bem legal. Legal, né? Por todo o enredo. Detalhe. Ele morava no interior, ele tinha 60 anos, ele vinha dirigindo fazer o curso de reciclagem. Por quê? Porque não tinha ônibus que passava lá, não tinha ninguém pra dar carona pra ele. E essa é a realidade de muitas pessoas que fazem reciclagem, né? Tava ali vulnerável a uma fiscalização. E o pior aconteceu. Isso também vale como um recado, né? Também complementa essa parte final. As pessoas às vezes estão com a CNH suspensa, elas acham que não vai dar nada. E é justamente quando tem um problema que parece que atrai, assim, tudo que não podia acontecer, acontece. E com esse idoso, esse senhor não foi diferente. Ele, um sábado de manhã, chegou na autoescola branco, pálido, assim. Aí eu perguntei o que tinha acontecido. E ele falou, atropelei uma criança. Meu Deus. E daí eu falei pra ele... Meu senhor, o que você tá fazendo aqui? Tem que voltar lá, porque você fugir do local prestar socorro. É deixar de prestar socorro. Isso é um crime, inclusive, né? Aí ele, não, eu avisei o pessoal lá que eu ia voltar, não sei o que. Era tipo assim, na entrada da cidade, né? Que tinha acontecido tudo isso. Aí eu falei, volta lá, depois a gente vê a reciclagem, né? Prioridades. Aí ele voltou, depois de... No mesmo dia ele não voltou, porque era um sábado de manhã, né? Passou uns dias, na outra semana ele veio. E veio com uma carta já na mão. Aí ele veio contar a história do que tinha acontecido, né? Ele voltou lá no local, chegou antes que a polícia, né? E aí a polícia pegou, algemou ele, colocou dentro da viatura, levou pra delegacia, aquela coisa toda, né? E ele é apavorado, não sabia o que ia acontecer. A criança não aconteceu nada, né? Depois vocês vão entender o que era o problema. Aí ele tava com uma carta na mão que dizia, ele tinha sido autuado por dirigir sem possuir CNH. E esse foi o meu primeiro recurso, porque eu olhei aquilo e falei... Só tava caçando. Mas não tá certo isso aqui. Como assim dirigir sem possuir CNH? Ele possui, ela está suspensa, deve ser outra coisa. E aí eu falei pra ele, me deixa pesquisar isso aqui. E aí eu fui pesquisar e descobri que era outra infração, né? Eles deveriam ter autuado ele por dirigir com a CNH suspensa ou cassada. Ou... É que essa é uma penalidade maior, isso gera uma cassação, né? Se ele estava suspenso, foi flagrado dirigindo, isso gera uma cassação. Cassação são 24 meses sem 24 dirigir. meses. Mais uma multinha salgada. Multa salgada e vai ter que se readequar, fazer todo o curso de reciclagem e reabilitação. Não é mais reciclagem. Você perde o seu número da CNH. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Inclusive provas, curso teórico, testes, tudo desde o começo. Exame prático, tudo. Tudo desde o começo. E aí eu falei pra ele, me deixa pra mim isso aqui. Aí eu cobrei um valorzinho bem baixinho na época pra fazer. E eu fazia depois do horário, né? Fazia em casa. Fiz, protocolei e tal. Deu certo, foi anulado. Ele nem chegou a pagar a multa, né? E eu fiquei faceira. Eu falei, que interessante, né? Tô grandona. Aí eu acho que aqui nós temos um potencial. E aí depois até saiu matéria nos jornais da cidade sobre essa situação, né? E quem que realmente foi o causador do acidente? Não foi ele. O que aconteceu naquela situação? Uma pessoa parou o carro no acostamento, porque entrada de cidade, tinha uma igreja lá, um bairro assim, mais afastado, que o filho dessa pessoa que parou o carro ia fazer catequese. Aí ele parou o carro e a criança abriu a porta e saiu correndo. E era uma criança que tinha uma deficiência, assim. Ela não deveria ter acesso e sair sozinha, sabe? Ou seja, ele foi atingido por uma criança. Exatamente. Meu Deus. E a sorte, na verdade, era que esse senhor estava em uma velocidade reduzida, não aconteceu nada. A criança teve, assim, leves escoriações, né? Conheço uma história parecida. E eu era criança. Aconteceu. É mais comum do que parece, né? Às vezes, a gente lê uma matéria, assim, e parece uma coisa, às vezes é outra. Então, por isso que tem muitos detalhes, muitas minúcias, né? Então, se eu puder deixar um recado para alguém
levem a sério também a questão da suspensão, né? Se você optar, por exemplo, por cumprir a suspensão, cumpra efetivamente, porque se você se envolver num acidente, alguma coisa assim, você vai acabar tendo agravantes ali que vão Vai ser bem pior aumentar a depois. tua pena, vai ser bem pior, né? Uhum. Vai pegar uma pena mais severa. Então, é isso aí. Fica a dica, caso você tenha seus pontos ultrapassados, acione um advogado. Exatamente. Antes de preferência de acontecer a cassação. E você? Então, eu gostaria de falar que sempre quando você está dirigindo, tenha atenção. Uhum. Eu acredito que se tiver atenção, muitos acidentes podem ser evitados. Então, seria isso. E qualquer dúvida, procure um advogado. Com certeza. De preferência, um especialista, né? Preferência Aham. especialista em direito de trânsito. Mais Aí. uma dúvida, já que a gente está falando com 2 especialistas. Ocasionalmente acontece num dia movimentado e às vezes não tão movimentado. Você está passando no sinal, está no último verdinho, e o carro da frente está indo devagar. E o carro resolve quase parar no meio da pista e você está no meio aí do cruzamento. Num caso desses, onde é o carro da frente que obstruiu a tua passagem no sinal que ficou vermelho, você ainda pode tomar multa, né? Cabe Sim. recurso nesses casos? Como funciona? Sim, cabe e tem alguns medidores de velocidade, algumas sinaleiras, que elas têm vídeo, né? Você pode Solicitar os vídeos. solicitar, você verifica, e você comprova que você estava passando e por um fato que não foi você, Uhum. né, foi outra pessoa que fez ocorrer, você parou. Não tem Lembrando como que num defender, dia assim. com muito movimento é importante você olhar o trânsito à frente e ver se não vai parar antes. Sim, mas não é sim. essa situação que eu estou me referindo. Né? Outro exemplo que às vezes também gera infração no semáforo, às vezes vocês podem até reparar, esses semáforos que tem fiscalização eletrônica, ele vai ter um recorte no chão, né? Você consegue ver assim que tem um recorte. Imagine a seguinte situação, que é muito comum. Você tá ali, você tá respeitando aquela linha de retenção, né? Tá ali atrás. E aí você escuta uma ambulância se aproximando. Você tem que dar a passagem, né? E muitas vezes a pessoa invade esse sensor para dar a passagem para uma ambulância e acaba sendo autuada Vai ser autuado. por ultrapassar o sinal vermelho, né? E o que acarreta? Isso é muito normal. Vai ter que ir atrás, vai ter que pedir um levantamento das câmeras e vai ter que comprovar que por causa da ambulância você... Cometeu essa infração, Isso que a tua mesmo. intenção não era A intenção não é essa. passar, né? Uhum. Em sinal vermelho. A tua intenção Só era avançou um pouquinho. avançou um pouquinho para dar espaço para ambulância. A multa em sinal vermelho, ela vem quando você passa exatamente quando ele ficou? Ou se você passou no amarelo e se tornou vermelho enquanto você estava passando a multa também? Então, é no vermelho. O amarelo é alerta. Uhum. Mas, se você passa no amarelo, estando numa velocidade maior do que a permitida, você vai ser autuado também. Mesmo no verde. Uhum. Então, eu tenho alguns casos que passou, por exemplo, no verde, né? Mas passou numa velocidade um pouco acima da permitida. E tem muitos casos que nem tem um número ali. Então, assim, pegou e passou e foi autuado. Então, passando numa velocidade maior do que a que pode, mesmo estando no verde, Aí é leva a excesso infração. de velocidade. Excesso de mesmo, velocidade. Né? Não multa por ultrapassar em sinal vermelho. Não. No vermelho, sim. Sim. No vermelho, Não. No vermelho, não. Mudando um pouquinho de assunto, mas mantendo no tema, sobre rotatória que a gente estava comentando esses dias. Tá, boa. De quem que é a preferência? Pergunta que não quer calar. Doutor? Toda Chapecó quero ver. Vamos supor a seguinte situação, né? Que 2 veículos, eles cheguem na rotatória ao mesmo tempo, o que é muito comum, né? As pessoas, às vezes, elas não sabem, mas a preferência é de quem está na direita. Do veículo que vem pela direita, ele tem a preferência de passagem. E se vier os 4 juntos? Meu Deus. As 4 vias juntas. O que faz? Tem que analisar o caso. Um vai deixar pro outro, vai deixar Na pro outro. prática, geralmente, todo mundo vai ficar se olhando, esperando alguém tomar a iniciativa. Aí, daí, E se alguém tu vai tomar passar. a iniciativa, Daí você vai. vai direito, direito, direito. Ah, entendi. Passa. Eu sei que a Mona Lisa posta vários vídeos no Instagram. Caso queiram deixar os seus arrobas e vender seu peixe, Com fiquem à certeza. vontade. Então, quem quiser dar umas risadas, assim, com problemas que os advogados sofrem com direito de trânsito, ou também aprender de uma forma divertida, né?
Pode me seguir no Instagram, é @monalisacasagrande.adv. E você, Cirano? Então, eu não sou tão ativo assim no Instagram, mas também tem meu Instagram, é Cirano Piccinini, com 2 Cs, @Cirano Piccinini, com 2 Cs. Certo. O papo tá muito bom, eu aprendi bastante com vocês, mas infelizmente finalizamos mais um episódio do Cast Chape, o podcast da JCI Chapecó, que aborda assuntos relevantes para a sociedade. No episódio de hoje, você pode conhecer e tirar muitas dúvidas sobre os nossos direitos e deveres no trânsito, o famoso direito de ir e vir com segurança e responsabilidade. Espero que tenham gostado, agradeço a presença dos convidados, do Gabriel também, e espero conversar com vocês mais vezes. Muito obrigado pelo convite, obrigado Gabriel, obrigado Débora, obrigado Mona Lisa. Nós que agradecemos. E foi uma honra. E obrigado ao JCI. Obrigada, JCI, obrigado a vocês por estar aqui, pelo convite, e obrigado, Dr. Cirano, pela parceria, pelas conversas, por estar aqui também e por todo o apoio. Beleza. Vou sair daqui falando sobre a rotatória para todo mundo. Você ouviu Chapecast, o podcast da JCI.